Boa noite, pessoal. Graça e paz. Desculpe o atraso aí, mas eu tive um probleminha com a internet. Na realidade, eu queria orar antes de mais nada, porque o assunto é bastante interessante e pertinente. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos oriente, nos conduza em todo este tempo, diante da Tua palavra, pois Ele é quem tem o poder de tocar, de revelar, de trazer luz à palavra, para que ela realmente possa penetrar no mais profundo do nosso ser e produzir toda a transformação necessária, de acordo com o Teu bom propósito para a vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu queria convidar você a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, do verso 11 ao verso de número 13. Eu quero ler, e eu vou ler duas versões. A primeira versão, nova e atualizada Almeida. Diz assim este texto: Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. O nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados no seu afeto por nós. Ora, com justa retribuição, faço a vocês como filhos. Peço que vocês abram o seu coração. Agora, o mesmo versículo na versão da mensagem, da Bíblia Mensagem. Diz assim o texto: Prezado Coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidade. Jesus, em João 10:10, ele declara que ele veio para nos dar vida, nos trazer vida plena e abundante. E o mesmo Paulo, em Efésios 1:3, ele declara que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então, este texto ele deixa muito claro que os nossos afetos, as nossas emoções, elas nos limitam. Nós fomos criados, nós já temos trabalhado isso ao longo de um bom tempo, de acordo com Gênesis 1:26, criados à imagem e semelhança do Criador, à imagem e semelhança de Deus, para exercermos domínio e governo sobre toda a obra da criação de Deus, com o propósito de sermos nesta terra a expressão desta imagem e semelhança. Então, de acordo com isso, eu pergunto: como que Deus se expressa nesta terra? Deus é espírito, ele não tem corpo, Então nós também já aprendemos que Deus ele vai se expressar através de cada um de nós, Por quê? Porque nós, de acordo com 1 Coríntios 3,16, eu queria que você voltasse um pouquinho comigo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Então, nós somos habitação de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quem nós? Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Então, Deus, através do Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Então é através do corpo físico e do corpo de Cristo, que é a igreja, que Deus é conhecido nesta terra, É através
do nosso corpo físico ou da igreja, que Deus dá testemunha através de nós para as pessoas, né? Agora, um texto, eu queria que você viesse também para a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso de número 23. Paulo declara assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, Deus, Ele quer que todos nós, que cada um de nós, sejamos santificados em tudo. Santificação fala em separação, santificação fala em purificação, santificação fala em consagração. A partir do momento que nós nos convertemos a Deus através da obra de Cristo na cruz do Calvário, se inicia na vida de cada um de nós este processo de santificação. E o desejo de Deus é que o nosso corpo seja santificado. Mas para que o nosso corpo seja santificado, primeiro o nosso espírito precisa ser santificado. E isto acontece através do novo nascimento. Nós também já trabalhamos esta questão. João, Evangelho de João 3 até o 5, Jesus fala da necessidade que nós temos de nascer de novo. Nascer do alto, nascer de Deus. E isto acontece justamente quando nós ouvimos o Evangelho da salvação que há em Cristo, essa novidade de vida proposta por Deus. E nós sabemos que nós fomos atraídos em Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos por esta experiência, nascemos de novo. É o que Jesus diz a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água é um símbolo da palavra, do Evangelho, e o Espírito revela isto ao nosso coração. Somos tocados e cremos em Jesus com o nosso coração e o confessamos com a nossa boca. Esta obra é o princípio de tudo, é o princípio da salvação, né? Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, quando eu creio em Jesus com o meu coração, confesso com a minha boca e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo por essa experiência. Então, quando isto acontece, o meu espírito é santificado. O meu espírito é santificado. E o grande alvo de Deus é que isto chegue até o corpo. Mas tudo começa com o espírito humano. É a santificação do espírito humano. Quando eu nasço de novo em Cristo, o Espírito Santo vem habitar no meu espírito. Então, né, a santificação do espírito humano, do meu espírito, do seu espírito, ela acontece através do novo nascimento. É o princípio da obra da salvação. Cada um de nós precisa passar por esta experiência, porque nós não vamos alcançar a santificação da alma e nem do corpo sem primeiro passar pela santificação do Espírito Santo. Então, começa aí, né? Tanto que em Atos 1:8 nós vemos que Jesus orientou seus discípulos a ficarem ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem batizados com o Espírito Santo. E ele declara: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o testemunho
que acontece através do nosso corpo, ele só acontece se nós formos santificados em tudo. No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, a santificação do espírito, ela acontece através do novo nascimento, né? Do novo nascimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe quando você perde o controle e grita e eleva o tom da sua voz? Isto é um sinal de que realmente o seu corpo ainda não foi santificado. E isto acontece porque algum elemento da sua alma ainda não passou por este processo de santificação. Então, nós precisamos entender isto, né? Como que acontece? No espírito é através do novo nascimento. Mas agora a alma é diferente. A alma, ela é composta por 3 elementos: o pensamento, a emoção e a vontade. Então, eu tenho dito isto, como nós funcionamos, como você funciona. Você pensa, você sente e você então age. Então, por que que isto veio ao meu coração? Porque as nossas emoções, os nossos afetos nos limitam, nos impedem de nós avançarmos, né? E alcançarmos tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Então, o processo ele precisa acontecer por completo. Este é o grande desejo de Deus e Paulo deixa isto muito claro. Mas a alma, ela é composta desses 3 elementos. Então, a mente, o pensamento, que gera uma emoção e que nos leva a agir, a uma ação, a nossa vontade. Então, tudo começa no nosso pensamento. Eu também tenho trabalhado isto. Tudo começa através de um pensamento. Então, a emoção, os nossos sentimentos, os afetos, eles são formados através de um pensamento. Um pensamento. E a grande questão é que nós não sabemos como pensar. Não sabemos como pensar. Então, Paulo, ele até nos orienta. Quando ele escreve a carta de Romanos no capítulo 12, ele fala justamente da necessidade de nós sermos mudados na nossa maneira de pensar. Venha comigo para Romanos, capítulo de número 12. Paulo, ele vai dizendo assim, versículo 2, não sedes conformados com este mundo, quer dizer, não tome a forma deste mundo, mas antes, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está falando de uma renovação mental. E isto acontece quando nós entendemos que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Esta renovação mental, esta mudança na nossa maneira de pensar, no original é uma metanoia. Então, o que acontece? Eu entendo e me arrependo da minha conduta, da minha maneira de pensar, que cria sentimentos e afetos e me leva a uma ação, E daí eu me arrependo, me converto, quer dizer, eu mudo de rota. Eu estava indo por um caminho, entendo que é um caminho mau, um caminho ruim, então eu me arrependo e
me converto, eu mudo de direção. Então a nossa mente é renovada através da renovação dos nossos pensamentos, né? Então, é este processo. Nós não sabemos como pensar. E Paulo está nos orientando, falando que os nossos afetos nos limitam. Era a realidade, né, da igreja em Corinto. Eles estavam limitados por causa dos afetos, das suas emoções, né? Então, isto precisa mudar. E para que isto mude, nós precisamos primeiro mudar a nossa maneira de pensar. Precisamos passar por esta metanoia, né? Então, tudo começa na nossa mente. Então, Paulo fala, olha, é preciso mudar. E ele nos ajuda e nos orienta no que pensar, como pensar. O mesmo Paulo volta um pouquinho. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8. Paulo, ele está finalizando esta carta e ele diz assim: e quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensais. Então, a orientação prática de Paulo. No que eu devo pensar? Do que eu devo encher a minha mente, né? Os meus pensamentos com a verdade da palavra de Deus, né? Tanto que ele diz assim, tudo que é verdadeiro, a palavra, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, então nisto pensais. Então, este é o desafio que eu queria deixar ao seu coração, né? Por quê? Porque os nossos afetos, eles nos limitam, eles acabam nos impedindo de avançar e de nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E Ele só vai poder nos usar como um vaso, como um instrumento, né, como testemunhas desta obra e do seu grande amor, se Ele conseguir chegar na santificação do corpo, né? Então, quando você perde o controle e grita, às vezes com seu cônjuge ou com seus filhos, isto já é um bom sinal de que algo ainda precisa ser trabalhado. No espírito, através do novo nascimento, mas na alma, começa com uma mudança da maneira de pensar. Nós precisamos passar por isto. Então, esse é o desafio que eu quero deixar ao seu coração. Eu espero que eu tenha sido claro, mas eu quero assim mesmo orar por você, pela sua vida, para que o Espírito Santo possa revelar estas verdades, possa ajudar você neste processo de santificação da sua alma. E isto começa como uma mudança na maneira de pensar, porque todo pensamento vai gerar uma emoção, um afeto. E isto vai diretamente afetar a nossa maneira de agir, né? A nossa vontade. Então, que isto realmente, que todo este processo, que você possa ser santificado em tudo, no seu espírito, alma e corpo. E para que Deus então possa usar a sua vida, né? Individualmente, seu corpo físico, ou no coletivo, quando nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo nesta terra, como um canal e um instrumento, para que através do nosso testemunho, vidas possam ser alcançadas.
Então eu queria orar com você, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos todos orar. Pai, eu quero te louvar por esta noite, eu quero te louvar pela tua palavra, que é a verdade, por esta obra maravilhosa que Jesus Cristo, ao nos atrair na sua morte e ressurreição, realizou na vida de cada um de nós, na vida de todo aquele que crê. Então, que este processo que Paulo declara, né, de santificação, aconteça na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um daqueles que estão me assistindo nesta noite. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele quem tem o poder de trazer vida à letra, vida à palavra. Opera poderosamente nesta noite. Toca cada coração. Que aqueles que ainda não têm esta experiência de novo nascimento possam alcançar, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio a este mundo para pagar um preço, para dar a sua vida em sacrifício no nosso lugar, nos atraindo na sua morte e na sua ressurreição, e fazendo de todo aquele que crê nesta obra novas criaturas, dando a cada um novo nascimento, um nascimento celestial, espiritual. Então que cada um dos ouvintes possam também ser santificados na sua alma, através da mudança na maneira de pensar, pensando da maneira certa, pensando nas coisas de Deus, e através disso o corpo também possa ser santificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que você tenha uma semana de vitórias, uma semana de avanços, de conquistas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo bem grande, em nome de Jesus. Amém.